Olá pessoal, esse é mais um vídeo aí do canal 4877 e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre o preenchimento do formulário DS 160, que é necessário para a obtenção do visto americano. Para tirar o visto tem uma série de etapas, mas uma dessas etapas é o formulário e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então agora a gente vai entrar aqui, vou deixar o link na descrição para vocês. E esse é o link do consulado americano. Então a gente já vai começar aqui. Eu vou selecionar essa parte aqui e vou deixar em português para facilitar, porque no decorrer do formulário eu vou poder só passar o mouse em cima de algumas perguntas e automaticamente já vai abrir uma janelinha em português. Isso facilita, tá bom? Eu vou criar uma pessoa aqui que mora em Sorocaba, então ela vai optar, dentro dos 4 consulados que tem no Brasil, qual seria o mais próximo para ela ir fazer a entrevista. Então, eu vou colocar aqui São Paulo, tá? Aqui tem esse código que é apenas para não dizer que está fazendo de forma automática, eu vou colocar aqui e a gente já vai começar aqui, olha, em Start. Essa outra página é muito importante, vai criar esse código aqui, que é já o código do requerimento. E caso sua internet trave, fique lenta, você não consiga continuar até o final o formulário, esse código é o que vai possibilitar que você retome esse preenchimento. E no meu caso travou algumas vezes, eu não consegui retomar exatamente do ponto onde eu parei, mas também não precisei começar desde o início de novo, tá? Então, aqui mais para baixo a gente tem umas perguntas de questão de segurança, na qual você vai selecionar algumas e vai dar a sua resposta. Caso você não saiba o que cada pergunta está querendo dizer, você pode clicar aqui. Esse ícone azul vai ter em vários pontos no formulário. Como você deixou em português lá na primeira página, você clicando aqui, olha, vai aparecer as perguntas em inglês e a tradução aqui em português, tá? Então, vou selecionar uma qualquer aqui para a gente fazer o preenchimento. Então, qual foi a cidade onde tive meu primeiro trabalho? Eu vou colocar aqui Sorocaba e a gente vai em continuar. Nessa etapa aqui é a parte de informações pessoais 1. Aqui na lateral vocês vão ver todo o andamento do preenchimento desse formulário. Então, a gente está nessa etapa aqui. Pode ver que tem todas essas outras, tá? Então, vamos fazendo com calma. Essas informações são o que que consta no seu passaporte, então vamos pensar no nome de uma pessoa, Mônica Ferreira da Silva. Aqui vai ser o Ferreira da Silva. Ferreira da Silva. E o Mônica aqui. Nesses dois campos não pode ter nem C cedilha e nem acento, então o Mônica vai sair só sem o acento. Nesse outro campo aqui, aí sim, aqui está falando para eu colocar o meu nome na língua nativa, no alfabeto da minha língua nativa. Então, o Mônica tem acento, então eu vou colocar agora aqui o Mônica Ferreira da Silva, tá? Esse é o nome que eu inventei agora, não sei, então eu estou preenchendo para vocês verem como que é o passo a passo. Se o seu nome não tem cedilha, não tem acento, você vai preencher normalmente aqui com todos os sobrenomes. E aqui você vai deixar clicado no não aplica, porque você não tem um nome com essas interferências, tá bom? Aqui ele vai perguntar se você já teve alguma alteração no nome, eu vou deixar aqui não, tá? E no caso da Mônica, essa pessoa que eu tô fazendo aqui, ela não teve nenhum tipo de alteração no nome. Telecódigo é alguma coisa de outras linguagens, mas em português não tem, eu vou deixar aqui também não, tá? E aqui vou clicar no sexo, aqui eu vou falar se ela é casada ou solteira. Eu vou deixar que ela é solteira, mas se você colocar que a pessoa é casada, mais pra frente, posteriormente, vai ter que colocar os dados do marido, tá? Da esposa, do esposo, do marido, enfim. Eu vou colocar aqui que ela é solteira, para facilitar o nosso preenchimento e um pouco mais rápido. A data de nascimento do aniversário dela, vou colocar aqui. Onde é a cidade onde ela nasceu, Sorocaba. O estado São Paulo. Lembrando que não pode ter acento, mesmo que o Windows deixe aqui como errado, não coloca acento. E o país Brasil, tá? Então, a gente vai em próximo, que a gente vai continuar ainda nessa parte de informações pessoais. Aqui em cima já tá sempre aquele mesmo código que foi no inicial, tá vendo? Esse aí é o seu código, o seu ID pessoal desse formulário. Olha aqui onde a gente está aqui, ó, no campo 2 aqui, ó, tá?
Então vamos lá, aqui eles estão perguntando a sua nacionalidade. Então a Mônica, ela é brasileira. Aqui eles perguntam, olha, se eu passar o mouse aqui em cima, olha, já aparece uma barra, uma caixa de diálogo em português. Então aqui está falando se ela tem uma outra nacionalidade, eu vou falar que não. Se ela tem alguma residência em outro país, eu vou falar também que não, porque nesse caso ela não tem. Aqui vai pedir o CPF dela, vou só colocar como 0. E aqui pergunta se ela tem algum código social americano. No caso da Mônica, eu vou falar que não tem. E se ela paga alguma taxa para o governo americano também, eu vou falar que não, tá? E vou para o próximo. Aqui vai perguntar sobre os dados do endereço da Mônica. Então, a Mônica, ela mora na Rua das Flores, número 30. Esse campo aqui você não vai precisar traduzir, porque nomes próprios, assim, de rua, de instituições, não é para traduzir. Então, Rua das Flores você vai deixar assim mesmo. O opcional é se ela morasse no apartamento 1, na casa 2, isso eu vou deixar em branco. Ela mora em Sorocaba, no estado de São Paulo, lembrando que não tem acento. E o código, vou deixar esse aqui, também não tem nenhum traço no código, tá bom? E aqui, Brasil. Aqui pergunta se o seu endereço de entrega de correio, no caso, seria o mesmo que o descrito acima. Eu vou falar que sim, porque é onde vai receber o passaporte, no caso, tá bom? E aqui pede para você colocar um número de telefone. Então, no caso, eu vou colocar como 55 15. Eu não quero colocar um segundo nome, então eu coloco aqui que não se aplica e também não quero colocar o número de trabalho, também não se aplica. Se você quiser colocar seu telefone de casa, telefone celular e telefone de trabalho, você coloca aí, tá? E aqui pede um e-mail, então vamos colocar aí o e-mail que é da nossa Mônica para fazer o preenchimento. E aí vai para o próximo. Aqui vai agora pedir as informações de como que é seu passaporte. No caso aqui tem várias opções, tá? Se você clicar aqui também vai falar um pouquinho sobre o que é cada passaporte. Não seria um passaporte oficial, nem diplomático, nada, então é um passaporte regular, que é a maioria, tá bom? Aqui você vai ver a identificação, qual que é o seu número de passaporte, que consta no seu passaporte. Isso aqui é um outro número que pede do passaporte, mas não se aplica na maioria dos passaportes brasileiros, então vou deixar que não. Onde foi tirado, né, esse documento? No Brasil. Onde a Mônica tirou? Ela tirou também em Sorocaba, então vou deixar aqui, no estado de São Paulo, Brasil. Aqui eles vão perguntar a data da emissão desse passaporte. Todos esses dados vocês têm que ver certinho como está no seu passaporte. Alguns passaportes antigamente tinham 5 anos de validade, alguns já estão com 10, então vou colocar aqui como se fosse 5, porque não sei qual que foi a mudança desse passaporte aí, tá? E aqui também pergunta se por um acaso já perdeu o passaporte. Então eu vou falar que a Mônica não perdeu. Se você perdeu, se você já teve seu passaporte, você vai ter que colocar aqui que sim, vai abrir um campo para você descrever essa informação, tá bom? Nesse caso eu vou falar que não, para também não ter tanto trabalho para a gente preencher. E vamos para o próximo. Aqui agora é a parte de informações sobre a viagem, tá bom? Então, você vai ter que identificar sobre o que é esse visto. É um visto de visitante, então é essa categoria aqui, ó, B, tá? E vai especificar mais ainda qual que seria esse visto. Então, seria a parte de turismo, que é o B2. Aqui tem uma série de outras opções, tá bom? Mas o que eu estou comentando hoje aqui é esse aqui de visitante na categoria de turista, tá? Se você passar o mouse aqui, eles vão falar que caso você não tenha o plano para essa viagem, você tem que dar uma estimativa. Por que você vai tirar o visto? Ah, porque eu vou de viagem, vou de férias. A Mônica, ela ainda não sabe o hotel, não sabe nada, mas ela tem férias, por exemplo, agora em abril de 2017, tá? Então eu vou colocar aqui, que provavelmente será nessa data, tá? Quantos dias ela pretende ficar? Vou colocar aqui semanas, meses, anos, não, ela vai ficar 5 dias, que é já suficiente. Aqui nessa parte vai abrir aonde ela estaria. Se você já tem o seu hotel provável, não precisa ter a confirmação efetivada desse hotel. Até recomenda que você não faça esse cadastro, essa efetivação, tudo antes de você ter o visto, tá bom?
Mas se você já tiver uma ideia do hotel, você pode colocar aqui os dados. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ficar num hotel em Orlando, porque ela não sabe onde ela vai ficar, tá bom? Aqui opcional, a cidade Orlando, estado Flórida, e o código também postal ela também não sabe, então ela vai deixar assim. Aqui eles perguntam, por exemplo, quem que vai fazer o pagamento dessa viagem, qual é a pessoa responsável pelo custo dessa viagem. Se for você mesmo, você vai colocar aqui que é você. Se for outra pessoa, você vai colocar outra pessoa, vai abrir o campo para você identificar qual é essa outra pessoa, tá? Se, por exemplo, você ganhou essa viagem da sua empresa, tudo você vai ter que determinar aqui. Nesse caso, a Mônica vai pagar sozinha a viagem dela. E a gente vai para o próximo. Nessa outra informação aqui continua a parte de viagens. Aqui pergunta das pessoas que vão viajar, né, com a Mônica aqui, ó. Deverá responder sim a questão se você estiver viajando com sua família, como parte de excursão, grupo. No caso aqui, se você colocar sim, vai abrir outros campos para você determinar se são grupos, quais são os nomes dessas pessoas e tudo. Eu vou colocar aqui que não, para a gente ir mais rápido no preenchimento, mas isso é simples. Se colocar aqui sim, vai abrir esse campo aqui, vai falar se é um grupo, se é uma organização e os nomes, tá bom? Então aqui eu vou falar que não e a gente vai para a próxima etapa. Aqui vai estar também ainda perguntando sobre a parte de informações da viagem. Então aqui, por exemplo, pergunta se já esteve alguma vez nos Estados Unidos. No caso da Mônica, eu vou falar que não. Se você esteve, se você já teve alguma vez, você tem que colocar aqui que sim e discriminar, tá? Aqui pergunta também se já foi emitido algum visto para os Estados Unidos. No caso da Mônica, eu vou falar que não. Aqui também já pergunta se já teve algum visto recusado. Se você já tentou fazer alguma vez e teve uma recusa, você vai ter que colocar aqui e vai abrir o campo para especificar. No caso da Mônica, é a primeira vez que ela está tirando o passaporte, então vou pôr que não. Aqui também pergunta se teve alguma solicitação de imigração que não foi autorizada, então vou falar que não e vamos para o próximo passo. Aqui eles vão perguntar sobre a parte de onde você vai estar, se você tem o contato de alguma pessoa lá. Eu vou ficar na casa da minha tia, então eu vou colocar aqui o nome completo, sobrenome completo e nome. Se você não vai ficar na casa de alguém, então eu vou colocar aqui que não conheço. Nessa parte aqui, organização, você vai colocar o que eu já tinha colocado lá atrás, porque a Mônica vai ficar num hotel em Orlando. Então, essa é a informação que ela vai pôr aqui, simples e básico. Nesse campo aqui, eles perguntam da relação pessoal que a pessoa tem, no caso a Mônica, com a que ela colocou aqui. Como ela não colocou ninguém e colocou hotel, então ela vai deixar aqui como outro. E aparece de novo um campo para identificar esse endereço. No caso, eu vou colocar a mesma coisa que eu já coloquei lá atrás, olha, hotel em Orlando. Inclusive, já até puxou todos os dados que estava, porque eu coloquei exatamente o que eu pus lá atrás. Na segunda linha é opcional, cidade de Orlando, estado da Flórida, código, um telefone eu também não sei, porque eu também não sei qual é o hotel, tá bom? E esse e-mail também não sei, então eu vou colocar aqui não se aplica. E para o próximo. Nesse campo aqui, vai perguntar os dados completos do seu pai e os dados completos da sua mãe, no caso da Mônica. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o nome da Silva e do pai, da Mônica, claro, e chama José. Lembrando que não tem acento, tá bom? Data de aniversário do José, eu vou colocar uma aqui, vocês verificam certinho o nome do seu pai e da sua mãe. Opa, muito novo. Vou colocar aqui que nasceu em 1950. Esse aqui se você não sabe, tá? Mas eu acho pouco provável que alguém não saiba a data de aniversário do pai e da mãe. Então, aqui Ferreira vai ser da mãe e Luísa é o nome da mãe dela, tá bom? Também vamos colocar aqui uma data fácil e ela vai ser um pouco mais nova que o pai. Beleza. Aqui também pergunta, esqueci de preencher aqui. Aqui pergunta se o pai dela mora nos Estados Unidos. No caso da Mônica eu vou falar que não mora. E no caso da mãe também eu vou falar que não mora lá, tá bom? E no caso, tem também que preencher se você tem algum outro tipo de parente, tá? Que você não tem incluído lá. Então, eu vou falar que não, que ela não tem. E também pergunta se tem alguma outra relação que vive lá. No caso da Mônica, eu vou falar que também não. E vamos para o próximo passo.
Aqui é a parte que vão perguntar a questão mais de trabalho, de estudo. Então, se você trabalha, se você estuda, você vai ter uma série de opções aqui que comprova que você tem um vínculo com o Brasil, que você está indo a passeio de férias, mas que efetivamente você tem intenção de retornar ao Brasil, certo? Então, por exemplo, se você trabalha, você pode pôr que você é só estudante, tá? Se você é estudante, você põe aqui, se você trabalha. No caso da Mônica, eu vou falar que ela trabalha, tá bom? Provavelmente também, se tem estudante aí, vai abrir o campo para você colocar o nome da escola. Então, aqui eu vou colocar que a Mônica trabalha no Banco do Brasil, tá bom? E aqui aparece o endereço, Rua José Alberto Lima, número 80. Aqui é opcional, cidade, ela também trabalha na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, lembrando que não tem acento. E aqui vou colocar o código de onde é o trabalho dela. O telefone e também Brasil, tá? Aqui aparece o campo para você colocar quanto que é o valor de salário que você tem em reais. Não precisa você fazer alteração para dólar. E tem que falar a verdade, tá? Porque essas informações todas aqui são altamente verificáveis, então eles só querem comprovar. Então a gente coloca aqui que a Mônica tem um valor aí de 3.500 e aqui ela vai identificar quais são as atividades que ela faz. Então aqui sim teria que ser em inglês. Então você pode procurar aí na internet como seria exatamente a descrição do cargo, qual você desempenha. Eu vou tentar colocar qualquer coisa aqui só para a gente poder pular essa parte, mas tem que deixar preenchido alguma coisa, tá? Vamos ver se esse ponto e vírgula aqui vai dar certo, senão a gente volta. Agora vamos tentar ir para o próximo. Acho que o ponto e vírgula não deu, então eu vou tirar aqui, tá? Vou deixar só como 3.500 sem a vírgula e o 00. E vamos para o próximo. Aí, deu. Agora vai toda essa parte aqui agora que abriu, olha, desde o campo, parte de segurança, desde o 1 até o 5, são diversas perguntas relacionadas à questão pessoal, se você já teve algum tipo de envolvimento com drogas, com prostituição, com armas químicas e biológicas, se você faz parte de algum grupo de terroristas, se você vai patrocinar algum grupo terrorista. São algumas perguntas que a gente até entende como que absurdas, porém é importante que eles mencionem essas perguntas porque a pessoa está validando que ela condiz que não faz parte, que não fez todo esse procedimento. Então, se por um acaso ela vai contra o que ela disse anteriormente nesse formulário, a penalização é maior também, tá bom? Então, eu recomendo que vocês passem o mouse até para vocês verificarem, né, o que está sendo dito. Também fala de doença contagiosa, se a pessoa tem alguma doença contagiosa indo para lá, se ela seria um problema, entende? Então, nesse caso, é sempre orientado que, claro, que a pessoa fale que não, né? Você não vai falar que você vai fazer parte de um grupo terrorista, mas é importante que vocês saibam o que vocês estão respondendo. Então, olha, já foi preso ou condenado por infração ou crime? É óbvio que se por algum motivo durante toda a sua vida você teve alguma questão relacionada a isso, você não vai poder mentir. Vai ter que colocar que sim e vai ter que discriminar o que aconteceu, tá bom? No caso da Mônica, ela é uma pessoa extremamente correta, então a gente vai clicar tudo que não. Mas eu oriento que vocês passem por cima o mouse, por exemplo, para ver o que se trata, tá? Do que está falando. A gente vai para o próximo. Aqui continua, passo 3. Então, olha a pergunta. Pretende envolver-se em espionagem, sabotagem, violação sob controles? Então, são perguntas que ninguém iria responder que sim, né? Pretende envolver-se em atividades terroristas quando estiver nos Estados Unidos? Claro que eu vou falar que não, mas é importante você saber que isso é um procedimento para que você ateste que está de acordo. E se algo passa exatamente o contrário, é um grande problema, tá? Então, a gente vai clicar aqui tudo em não e vamos para a próxima parte. Como eu falei, todas essas 5 partes aqui, ó, são questões relacionadas a tudo isso. Aqui vamos ver o que pergunta. Olha, já procurou obter um visto ou ajuda de terceiros, entrar nos Estados Unidos com benefício relacionado com imigração, através de fraude?
É óbvio que a pessoa que tentou fazer uma fraude talvez não consiga um visto, né? Porque isso provavelmente vai estar identificado em algum lugar. No caso da Mônica, ela não fraudou nada, então a gente vai para a parte 5. Continuando aqui com as grandes perguntas, aí tem: já manteve uma criança americana em território americano sob custódia? Então coloca que não. Aqui, já voltou nos Estados Unidos violando alguma lei ou regra? Não. Já renunciou à cidadania americana ou finalidades de não pagar impostos? Não. E agora a gente vai para a parte final, tá? Depois de tudo isso aí, a gente vai revisar o que foi preenchido em cada etapa. Então, isso é muito importante. A foto não tem necessidade de colocar, porque vai ser tirada numa prévia de uma entrevista inicial lá. Na própria entrevista, eles já vão tirar uma foto com as digitais. Então, aqui vem todo o preenchimento de como que foi feito desde a primeira parte. Se por algum motivo você olhando aqui, você identificar que faltou alguma coisa, é só clicar aqui em editar, tá? Então, é importante que vocês vejam tudo passo a passo, porque se qualquer informação aqui não for exata, você vai perder tempo de ir na entrevista, vai perder tempo de ter feito esse formulário, e também tem o pagamento da guia, que também não é devolvido, tá bom? Então, a gente vai para o próximo. Tem todas essas informações que já foi colocado aqui, tá? E assim você vai até o último formulário, porque todas as partes que você preencheu, eles estão te fazendo revisar. Assim como tá vendo aqui, olha, tem um tique, tá vendo? Um tiquezinho aqui. Então, agora está na Family. Então, você revisou, tá? Revisou, agora vai para o próximo. Então, daí já, tá vendo? Family já deu um tique aqui. Agora aqui a parte de trabalho, educação, vai para o próximo. Toda essa parte de security vai para o próximo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 5, vai para o próximo. Está terminando já. E a localização, tá? E agora a gente vai para a assinatura virtual. A gente clica aqui, vai já aparecer isso aqui, significa que já preencheu tudo, tá? Aqui você vai colocar que sim, que está de acordo, tudo vai... Ah, não, aqui não. Aqui essa parte é se você ajudou a preencher alguém. Isso aqui, se você preencher para uma criança, você vai colocar que sim. Se você deu assistência para alguém para preencher. Então, no caso da Mônica, não, porque ela preencheu sozinha esse formulário. E aqui vai de novo aí o número do passaporte da Mônica, vai colocar esse código aqui que vai ser a assinatura digital e vai clicar aqui, ó, Sign and Submit, tá? Quando você clicar aqui, já vai aparecer todo o processo finalizado e aí sim você vai poder fazer a outra etapa desse pedido de visto, no qual eu vou posteriormente fazer um outro vídeo aí, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se por um acaso tiverem alguma dúvida em alguma das partes, porque é bastante informação, pode deixar nos comentários aí que a gente responde. Curta nossa página no Facebook, que também os links estão sendo postados por lá, para poder facilitar também esse compartilhamento. E é isso aí. Até mais!